Convido a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Marcos 7, do 24 ao 30. Vamos ler com atenção a palavra de Deus, Marcos 7, a partir do verso 24, nos diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós rogamos humildemente, nos ajude a ouvir atentamente a tua palavra. Nos dê do teu Espírito e fale aos nossos corações. Ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento. É o que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqueles que já viajaram de avião vão se lembrar que no começo de todo voo, as profissionais ali, as atendentes de voo, com um áudio gravado, um vídeo gravado às vezes, mas às vezes elas fazem a demonstração, elas fazem todo um roteiro, uma demonstração de segurança, como apertar os cintos, o momento que pode soltar o cinto e se levantar, o momento que não pode, as sinalizações, aonde estão as saídas de emergência. E aí, em um certo momento, é ensinado o que fazer caso máscaras de oxigênio caiam de cima ali do telhado, teto do avião, na sua frente. É interessante que já começa o voo assustando, né? Tem coisa que pode dar errado e você vai precisar saber dessas coisas. Mas isso aí é outro assunto para outro dia. O que eu queria que os irmãos percebessem é que elas dão, ou eles, né, dão uma instrução bem clara. Eles falam o seguinte: se caírem as máscaras de oxigênio, primeiro coloque em você, depois ajude crianças, idosos e pessoas que estão com dificuldade. Primeiro, certifique-se que você está com a máscara e que está fluindo oxigênio. Depois, ajude aqueles que ainda não conseguiram. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei pensando, mas é um pouco contraditório isso, porque nós somos ensinados a primeiro ajudar o necessitado, depois a nós mesmos. Mas acontece que existe uma razão muito válida para essa instrução. A questão é que, em caso de emergência, se você não estiver recebendo oxigênio apropriadamente, você não vai conseguir ajudar o próximo. Então, ao invés de ter um pensamento altruísta, eu vou abrir mão da minha máscara de oxigênio para ajudar o próximo, o que muitas vezes acontece é quando a pessoa, mesmo com essa boa intenção, porque ela não está recebendo oxigênio, ela acaba não ajudando a ela nem ao próximo. E os dois, ambos, acabam passando por uma situação ainda pior com a falta de oxigênio. Então, para que você consiga ajudar o próximo, é importante que você esteja recebendo o ar e respirando adequadamente. Ou seja, existe uma ordem para que o máximo possível de pessoas sejam salvas. Mais uma vez,
Você pode até querer ter um espírito heróico e altruísta, o que muitas vezes acontece é que por você não estar respirando, você não vai conseguir ajudar o próximo e a situação fica ainda pior. Por que eu estou falando disso? Porque no texto que nós lemos, Jesus, nessa conversa com essa mulher grega da região de Tiro e Sidom, Jesus também fala que nos planos de Deus há uma ordem para a salvação. Há uma ordem no qual a palavra de Deus, o Evangelho, a salvação é anunciada. E essa ordem não é quebrada, não deve ser quebrada. Não é bom que seja trocada. A mulher pede pela salvação de Cristo e Jesus explica: primeiro os filhos, depois os outros. Pela fé, essa mulher insiste e ela continua ali na presença de Cristo e recebe o que ela está pedindo. E é sobre essa fé que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite. Afinal, eu e você também precisamos dessa fé e por essa fé, pela fé, precisamos ir até Cristo, seguindo o exemplo desta mulher e clamar pela obra dele. Em outras palavras, o que nós aprendemos então neste texto é que a fé nos faz buscar a Cristo com ousadia. A fé nos faz buscar a Cristo com ousadia, persistindo aos pés do Senhor, que nos cobre com sua graça. A fé é o que nos faz buscar a Cristo com ousadia, persistindo aos pés do Senhor. E este Senhor nos cobre com sua graça. Nós vamos ver então 3 pontos, simples e direto. Primeiro, vamos ver a ousadia da fé dessa mulher e como isso também deve ser exemplo para nós, a nossa fé ousada. Depois vamos ver a persistência da fé, como essa mulher persistiu e como nós também precisamos persistir aos pés do Senhor. E depois, por último, vamos ver a recompensa da fé, como Cristo cobriu essa mulher com sua graça e assim faz conosco, quando pela fé, ousadamente persistimos aos pés dele. O texto nos diz que Jesus se retirou dali, levantando-se, partiu dali, no versículo 24. Partiu da onde? Os irmãos se lembram, pelo contexto. Jesus estava antes na região de Genezaré, e lá ele falou à multidão, ele foi confrontado por fariseus. Os fariseus se incomodavam porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu aos fariseus, denunciando a hipocrisia dele. Jesus então falou para a multidão que não é o exterior, mas o interior que contamina uma pessoa. E depois de tudo isso, Jesus se levantou e partiu dali. Jesus viajou uma distância considerável e foi até a região de Tiro e Sidom. A região de Tiro e Sidom era considerada pelos fariseus, pelos judeus de modo geral, uma região impura, uma região gentia. Ou seja, Jesus pela primeira vez sai ali da região onde os judeus moravam, o costume judeu predominava, onde ali as tradições e o povo tinha uma cultura judaica, e vai até uma região distante, que é uma região dominada pelos gentios, por pessoas e povos de nações que são diferentes da judaica, do povo de Israel. Os israelitas, então, consideravam essa região como impura, como imunda. Os israelitas não iam lá, e eles falavam que quem fosse a essa região se contaminava, porque estava no meio de pessoas que não eram de Israel, que não eram do povo de Deus, no meio de pessoas impuras. Mas Jesus se levanta e vai até essa região. Viaja uma distância considerável e vai até Tiro e Sidom. Existe ainda um outro aspecto importante em entender por que ele foi para Tiro e Sidom, que não apenas era uma região considerada impura, dominada pelos gentios, mas era a região da onde a rainha Jezebel veio. E essa rainha foi muito ruim e prejudicou o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Foi, na verdade, uma inimiga do Senhor e do povo de Israel. Foi horrível para aquele povo. Então, a região de Tiro e Sidom
não era, naquele contexto, considerado uma boa região, pelo contrário, e o histórico da região só piorava ainda mais a situação daquele lugar. Mas é para lá que Jesus vai. E Marcos nos diz que Jesus vai e entra numa casa porque ele queria não ser visto. Jesus queria um descanso, queria se afastar da multidão. Os irmãos se lembram, Marcos nos conta, onde ele ia, a multidão ia atrás. E a multidão o pressionava, e os fariseus os questionavam, e os escribas faziam perguntas, e as pessoas queriam ser curadas. E Jesus, aonde ia, a multidão seguia, a multidão pressionava, a multidão empurrava. Jesus então se afasta, e ele entra numa casa para se esconder. Mas o que acontece? Mais uma vez, ele não consegue se ocultar, porque uma mulher, agora não uma multidão, uma mulher, ouve que Jesus está lá. E essa mulher tinha ouvido quem era Jesus, o que Jesus já tinha feito, o que Jesus podia fazer. Essa mulher que tinha uma filhinha, em uma situação desesperadora, possessa por um demônio, por um espírito imundo. Essa mulher então vai até essa casa e ela vai, entra, e Marcos nos diz que ela se prostra aos pés de Jesus. Marcos então nos conta, essa mulher era grega, ou seja, gentia, considerada como impura, como alguém que não era para se relacionar ou ter contato nenhum com o povo judeu. E para piorar, de origem cirofenícia, ou seja, a cultura que ela cresceu era uma cultura não apenas gentia, mas extremamente pagã, que adorava falsos deuses e todos os tipos de deuses, com todos os tipos de práticas pagãs que a palavra de Deus condena e o povo de Deus deve também se afastar e condenar. Ou seja, nós temos uma mulher de uma região impura, que era considerada impura, com uma cultura completamente pagã. Mas essa mulher tinha uma necessidade, estava em uma situação desesperadora. Ela ouve que Jesus está ali. Ela ouve sobre Jesus e o que Jesus fez e o que Jesus pode fazer. E ela vai, entra na casa e se prostra aos pés de Jesus. Marcos nos diz que ela rogava que Jesus expelisse da sua filha o demônio. Ela implorou. Ela se prostrou e implorou, e clamou, e pediu. E o texto dá a entender que ela fez isso de forma repetida, várias vezes. É como se Jesus tivesse permanecido em silêncio um tempo. Jesus não respondeu imediatamente o que ela falou. Jesus permaneceu em silêncio e ela continuou. Ela se recusava a deixar Jesus sair e ela sair dali sem uma resposta do Senhor Jesus. Queridos, veja só, nós temos aqui, primeira amostra da ousadia dessa mulher. Ela era uma mulher. Naquele contexto, ela não poderia procurar um mestre, como Jesus era considerado e conhecido. Nem uma mulher de Israel, do povo judeu, podia procurar os mestres e os rabis. Muito menos uma mulher gentia. Então nós temos uma mulher gentia, de uma região impura, de uma cultura completamente pagã. Algo que se um fariseu visse, iria condenar Jesus Cristo completamente e absolutamente. Algo que a tradição de Israel e os costumes e a lei dos homens daquela época condenava absolutamente. Algo impensável para alguém do povo judeu. Mas essa mulher, sabendo disso, sabendo também que para os israelitas, os moradores da região de Tiro e Sidom não eram apenas impuros, mas eram considerados como cães. E para os israelitas, naquele contexto, chamar alguém de cão, de cachorro, era a pior ofensa que poderia existir. Porque os cães que eles se referiam neste contexto não eram animais de estimações, bem cuidados, bonitinhos, arrumados, cheirosos, mas eram cães abandonados, sujos, imundos, que comiam lixo, que se sujavam constantemente, muitas vezes contaminados com doença.
talvez semelhante à figura que nos dias de hoje nós temos ao animal do rato. Para eles, era um animal tão imundo quanto os ratos são nos dias de hoje. Tem que tomar cuidado, porque às vezes alguém vai ouvir isso e vai se ofender que eu falei que o rato é imundo, né? Mas deixa isso para outro dia. Mas a questão é, essa mulher tinha todas as razões, e ela sabia disso. E Jesus tinha todas as razões para expulsar essa mulher, e ela tinha todas as razões para não ir até Cristo. Ela era mulher, ela era gentia, ela era sírio-fenícia, ou seja, de origem grega, completamente pagã, e ela vinha de uma região que os judeus consideravam como cães, a escória da sociedade, o pior que pode existir. Mas ela ouve quem é Jesus. Ela ouve onde Jesus está. E ela não deixa nada disso se tornar obstáculo. Ela vai, se prostra diante de Cristo e clama. Essa é a ousadia da fé. A fé dessa mulher levou ela a ignorar todos os sinais que eram um impedimento a se prostrar diante de Cristo e rogar e implorar. Eu e você não somos muito diferentes dessa mulher. Diante de Deus e diante de Cristo Jesus, nós somos piores que cães e ratos. Nós não temos o direito, não temos a dignidade, não somos merecedores de estar na presença de Deus. Essa história de que Deus precisa de nós não é lá a verdade bíblica. Deus é perfeito, santo, cheio de majestade e glória. Nós, piores que os animais, sujos, imundos, pecadores, comparados como cadáveres, mortos em nossos delitos e pecados. Mas pela fé, nós não só podemos, como devemos nos prostrar diante de Cristo. A primeira coisa que isso nos ensina, então, é: não deixe que o que as pessoas falam, que as leis dos homens, as tradições religiosas das pessoas, a tradição, não deixe que o preconceito de líderes religiosos ou de qualquer pessoa, não deixe que o inimigo e nem você mesmo te convença. Eu não posso ir até Cristo. Porque veja só, é verdade que você não merece e você não é digno. Mas pela fé, vá com ousadia, com toda a coragem do mundo. Se aproxime de Cristo e se prostre diante dele. Derrame sobre ele e aos pés dele toda a sua necessidade, toda a sua angústia, todo o seu problema. Mais uma vez, não permita que o preconceito dos homens, os seus pensamentos errados, o que o inimigo sopra no seu ouvido, nem qualquer outra coisa te impeça de, com ousadia, ir até Cristo e se prostrar diante dele. Faça como essa mulher, que humanamente não deveria, mas pela fé ignorou tudo que os homens falavam, todas as tradições, todos os costumes, e se prostrou aos pés de Cristo e rogou: Senhor, cura a minha filha. A minha filha tem uma doença que só o Senhor pode curar. Cure-a. A fé é ousada. E é pela fé que nós devemos nos aproximar de Cristo com ousadia. Queridos, essa mensagem é muito importante porque nós sabotamos a nós mesmos. E mesmo nós, cristãos, que conhecemos a Cristo, cremos em Cristo, muitas vezes nós temos o seguinte pensamento: o problema que eu estou passando é pequeno demais, ou é difícil demais, ou é grande demais, ou qualquer adjetivo que nós inventamos sobre a nossa situação, não é algo que eu posso levar até Cristo.
nós nos sabotamos e nós pensamos, mas se eu for até Cristo com isso, Ele vai se envergonhar de mim. Se eu for até Cristo com isso, Ele vai me recusar, Ele vai me rejeitar. Se eu for até Cristo com esse problema, eu terei as portas fechadas. Ignore todos esses pensamentos. Ignore o que todas as pessoas falam. Não permita que ninguém te impeça de ir a Cristo. Vá com ousadia. Prostre-se aos pés do Senhor Jesus e clame, implore, chore. Não permita que o seu orgulho te impeça de ir a Cristo. Jogue fora o seu orgulho, jogue fora a sua arrogância e se jogue aos pés de Cristo, implorando, rogando, chore diante dele. Clame e clame mais uma vez e clame novamente. Vá com ousadia, ousadamente, busque ao Senhor Jesus, porque é isso que a fé faz. Pela fé, porque você sabe quem é Cristo, porque você sabe o que Ele faz, porque você sabe do poder dEle, vá até Ele e clame, Senhor, é isso que eu preciso. Senhor, salva-me, perdoa-me, cura-me. Senhor, restaura-me. Senhor, olhe para mim. Senhor, me acuda. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, sê comigo. Sê misericordioso para mim. Queridos, a fé é ousada. E é com ousadia que pela fé nós devemos buscar a Cristo. O exemplo dessa mulher é retratado muitas vezes nos Salmos. Leia os Salmos e você vai ver os salmistas clamando, implorando, Senhor, me resgate, Senhor, me alcance, Senhor, olhe para mim, Senhor, não se lembre de mim na sua ira, mas derrama sobre mim a sua misericórdia. Senhor, não me dê o que eu mereço, me dê o seu perdão. Senhor Deus, me sara, Senhor Deus, me salva, restaura a alegria da minha salvação. O livro de Salmos está cheio de orações belas, onde o povo de Deus clama, implora e roga. E é o que nós devemos fazer com ousadia. Sim, nós não merecemos. Sim, nós não temos o direito. E Deus não tem obrigação nenhuma de nos ouvir e nos dar o que nós pedimos. Mas Deus é o Deus rico em misericórdia, rico em amor, cheio de graça. Pela fé, busque-o com ousadia. Mas a segunda coisa que nós devemos pensar é, por que nós não buscamos a Cristo com ousadia? Por que nós buscamos primeiro os homens para nos ajudar? Por que nós buscamos primeiro as nossas próprias obras para pagar o preço dos nossos pecados? Por que nós buscamos primeiro rituais e procedimentos religiosos, sacramentos, ser parte de uma igreja? Por que nós buscamos primeiro a afirmação de outras pessoas? Por que nós não vamos direto a Cristo com ousadia e nos prostramos diante dele e clamamos, Senhor, eu preciso de ti. Sê comigo, tenha misericórdia de mim. Essa mulher grega, Cirofenícia, com uma filha possessa de um demônio, pela fé, porque ouviu e acreditava em quem é Jesus e o que Jesus podia fazer, foi até ele e se prostrou. Ignorou todas as tradições, costumes e as vozes que falavam, você não pode, você não deve. Ela foi e com ousadia buscou a Cristo. Mas o texto diz que Jesus respondeu ela. E a resposta de Jesus pode inicialmente parecer uma negativa, uma rejeição. Jesus responde no versículo 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa resposta parece rude, inclusive alguns estudiosos da Bíblia, não cristãos, talvez é um pouco rígido demais dizer, mas pessoas que não necessariamente cristãs, mas que estudam a Bíblia e os escritos antigos da palavra de Deus, muitas vezes até negam que é a palavra de Deus, mas acham que é apenas um livro importante e antigo, mas muitas pessoas estudam. Alguns defendem que aqui Jesus pecou, que Jesus ofendeu essa mulher de forma tremenda, afinal ele chamou ela de cão. E de novo, no contexto de Cristo, chamar alguém de cão era a pior ofensa possível. Então eles dizem, Jesus aqui não agiu com compaixão, não amou essa mulher, pelo contrário, ofendeu, derrubou e foi preconceituoso para com essa mulher.
Só que essa leitura ela é superficial e ela se esquece de interpretar a Bíblia biblicamente. Essa interpretação está colocando conceitos e pensamentos modernos e forçando tudo isso na palavra de Deus. Para começar, Jesus não diz que essa mulher é um cão, cão, mas ele usa a palavra no diminutivo. No português, a tradução é boa, diz cachorrinhos. Porque no mesmo contexto em que Jesus vivia, onde os cães eram considerados animais imundos, os cães de pequeno porte eram muitas vezes, em muitas casas, animais de estimação. Então, os cães nas ruas grandes eram animais imundos, horríveis, mas muitas famílias tinham em seus lares cães pequenos, que eram animais de estimação, que cuidavam, tratavam. E esses cãezinhos, muitas vezes, ficavam ao redor da mesa, embaixo da mesa, enquanto a família servia as refeições e comia. Jesus está usando uma ilustração comum daquela época e que a mulher entenderia. Jesus não está dizendo que ela era a pior escória da sociedade. Jesus está usando uma ilustração. Imagine uma família. Nessa família tem o pai, tem os filhos e tem também os animaizinhos de estimação. Não convém que tiremos dos filhos para dar para os cãezinhos, mas primeiro fartem-se e alimentem os cãezinhos. Veja que Jesus fala, deixa primeiro que se fartem os filhos. Se Jesus usa a palavra primeiro, o que está implícito? Que existe um segundo. Ou seja, depois que os filhos se fartam, quem que seria alimentado? Os cãezinhos, em segundo lugar. A ilustração que Jesus está utilizando ensina exatamente o que nós vimos. Existe uma ordem para a salvação. Jesus veio primeiro para os judeus e depois para os gentios. E apenas quando os judeus se fartam, ou no caso dos judeus eles recusaram a Cristo, é que o evangelho foi até os gentios. Jesus aqui está dizendo, olha, os cãezinhos que não são da família, mas que estão ali também perto da mesa, vão se fartar ainda. Vai chegar a hora, mas não é a hora ainda. Eu estou aqui para anunciar para os judeus primeiro. É a hora de alimentar os filhos, mas vai chegar o momento que vocês também serão abençoados pelas bênçãos do reino e a graça de Deus. Jesus está, de certo modo, profetizando o que aconteceu depois que ele subiu aos céus, porque o evangelho em Jerusalém alcançou os judeus e depois foi levado pelos próprios apóstolos para os gentios. Pedro pregou aos gentios, anunciou aos gentios, e depois Paulo, de forma mais específica e particular, levou o evangelho para outros povos. Depois que os filhos receberam o evangelho, todos os outros povos, os cãezinhos, os outros, também receberam. E o que é interessante é que essa mulher entendeu a ilustração. E ela comprou a ideia que Jesus está falando. Ela falou, sim, Senhor, no versículo 28. Nessa ilustração que o Senhor está falando, até os cãezinhos começam a comer um pouco antes de chegar a hora deles. Porque caem migalhas, sujeira, cai, restos, migalhas. E eles comem. Veja, Jesus disse, não é a hora ainda. Vai chegar a hora do evangelho, das bênçãos, da graça de Deus alcançar o seu povo. Agora ainda é a hora dos judeus. Mas ela diz, olha, mas até os cãezinhos começam a se alimentar, enquanto a família está se alimentando com as migalhas. Ela entendeu a ilustração, e a resposta dela foi muito importante, muito inteligente e verdadeira. O que ela está dizendo é, Senhor, eu entendo que não é a hora ainda do meu povo. Eu entendo que diante do Senhor eu sou apenas como um cãozinho. Me dê uma migalha. É só isso que eu peço. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou parte do povo de Israel. Eu sei que eu não sou parte da família. Mas eu ouvi quem é o Senhor. Eu sei o que o Senhor pode fazer. E só o Senhor pode me ajudar. Tudo que eu peço é uma pequena migalha. Me dá uma migalha.
essa mulher persistiu diante de Cristo. Ela foi ousada e ela foi persistente, porque a fé é ousada e é persistente. A fé nos leva, nos faz buscar a Cristo com ousadia e persistir aos pés da cruz. Queridos, eu e você somos esses cãezinhos dessa história. Agora não como a figura de impuros e imundos, mas a figura, usando a ilustração de Jesus, aqueles que receberiam depois que os filhos receberam. Primeiro o evangelho foi para os judeus, depois para os gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não somos de origem judaica. Nós somos outros povos, de outros lugares. Mas o evangelho chegou até nós. O evangelho chegou a todos os povos, todos os cãezinhos do mundo todo. Se nós hoje podemos nos aproximar e celebrar a mesa de Cristo Jesus, é porque o que Jesus disse aqui se cumpriu. Os filhos se fartaram e depois os cãezinhos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção e o que serve de lição para nós é a persistência dessa mulher. Porque ela não desanimou, ela não desistiu, ela persistiu. Muitas vezes nós até buscamos a Cristo com ousadia, mas nós desistimos rápido. Nós oramos 1, 2 vezes, uma semana, e logo nós paramos. Ah, não, Deus não quer fazer isso. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina a persistir em oração, a persistir no clamor, a persistir aos pés de Cristo Jesus, clamando e implorando, reconhecendo, Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, mas me dê migalhas, me dê o que eu estou pedindo. Tenha misericórdia, derrama a sua graça. Eu sei que eu sou como um cãozinho, mas, Senhor, eu me prostro diante de Ti. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, cheio de majestade, santo, santo, santo. Eu não sou nada comparado ao Senhor, mas eu me prostro diante de Ti, e eu imploro, e eu persisto pedindo, e eu continuo a clamar, persistindo, clamando, rogando. Quantas vezes nós desistimos depois de uma oração, depois de um dia, depois de um curto período em que Deus permanece em silêncio? Veja, nós achamos que Deus tem a obrigação de nos responder na hora que nós queremos, de atender a nossa oração no momento que nós achamos que é bom, no momento que nós achamos que é importante, quando na verdade o nosso Deus é sábio e poderoso, acima de todo entendimento, e Ele responde na hora que deve responder, e Ele faz na hora que deve fazer. O nosso Deus não se atrasa, o nosso Deus não se adianta, Ele é o Senhor de todo o tempo, e faz tudo exatamente no tempo perfeito, mas para nós, parece que não é assim e nós desistimos. A Bíblia ensina claramente: persista aos pés de Cristo, persista na oração. O próprio Senhor Jesus contou uma parábola, e na parábola tinha uma senhora que precisava da ajuda e do auxílio de um juiz que não era muito bonzinho, e essa senhora insistiu, até que o juiz fez o que ela queria. E a lição é: olha, se até um juiz que não é bom, que na verdade é rígido e mau, atendeu a necessidade dessa mulher porque ela insistiu, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bom, que é justo, que é maravilhoso, não vai, ou melhor, vai nos atender quando nós insistimos e persistimos na oração. Nós devemos persistir em oração, nós devemos persistir aos pés de Cristo. O que é mais triste é que para persistir a gente tem que começar. E infelizmente, muitos cristãos nem começam a se prostrar diante de Cristo em oração. Muitos cristãos oram pouco, ou quase não oram, ou não oram de modo nenhum. Muitos cristãos contam nos dedos as orações que fazem durante a semana, durante o mês. Quando na verdade nós deveríamos estar constantemente em oração e persistir no clamor. O nosso Deus é poderoso, é bom, bondoso, e Ele ouve a nossa oração, e Ele atende o clamor daqueles que pela fé persistem aos pés de Cristo. Essa mulher persistiu, ela não desanimou, ela não se ofendeu com a resposta de Jesus, ela entendeu o que Jesus estava dizendo.
e ela persistiu na oração. Será que nós somos persistentes aos pés de Cristo? Será que nós estamos persistindo quando oramos pelos nossos filhos? Nós persistimos em orar todos os dias, diariamente, constantemente, clamando por eles, clamando pela salvação deles, pela saúde deles, clamando pelo sustento deles. Quando oramos pelos nossos familiares, por nós mesmos, pelo nosso crescimento espiritual, para que Deus acuda às nossas necessidades, sare as nossas feridas, nós persistimos em oração, ou nós somos pessoas que quase não oram, ou oram e desistem rapidamente. A fé, ela nos dá ousadia para nos prostrar diante de Cristo, e ela nos dá força para persistirmos diante de Cristo. A palavra de Deus nos diz: vocês não têm, porque não pedem. Vocês não têm, porque não pedem. A Bíblia nos exorta e nos incentiva a orar, a pedir em vários e vários textos. Nós não oramos, não é falta de incentivo, não é falta de oportunidade, é porque a nossa fé tem sido bem pequena. É porque nos falta ousadia e persistência, nos falta, de certa forma, coragem de dobrar os joelhos e orar e interceder. Essa mãe não desistiu de interceder por sua filha. Ela não desistiu, ela persistiu. Nós precisamos persistir. E agora eu falo para as mães de forma específica. Persistam em oração pelos seus filhos, como essa mãe fez. A Bíblia nos mostra o exemplo de Ana, que orou por um filho e Deus deu. A Bíblia nos mostra este exemplo. A Bíblia nos incentiva a orar. E na história nós temos, na história da igreja, grandes personagens da igreja que, através da oração e do ensino das mães, os filhos foram bênção para o povo de Deus. O mais conhecido, talvez, é do grande teólogo que a Igreja Católica chama de santo. Nós também chamamos de santo porque é santo como nós somos santos, todos somos santos em Cristo Jesus, mas o Santo Agostinho, este grande, gigante da teologia, gigante da história da igreja, que escreveu e explicou várias doutrinas, um grande herói mesmo da história da igreja, citado e usado pelos grandes reformadores que utilizaram os ensinos de Agostinho e construíram em cima disso, que confrontou heresias, que confrontou falsos ensinos, realmente das maiores figuras históricas na igreja. Esse homem, se você ler a história dele, você vai perceber que por trás dele tinha uma mãe. E essa mãe orava e orava e orava diariamente, intensamente, sem cessar por seu filho. Um filho que não era dos mais comportados moralmente. Um filho, Agostinho, que fazia coisas, e se você ler o livro dele que chama Confissões, ele mesmo diz: olha, eu roubava as frutas na feira, simplesmente pela alegria de roubar. Não era por fome nem necessidade, mas simplesmente por fazer o mal. E eu gostava de fazer isso. Um homem que por muito tempo viveu uma vida imoral, com várias mulheres e concubinas e coisas do tipo. Um homem que tinha uma grande inteligência, mas que chegou a pedir: Senhor, me converta, mas ainda não, porque eu quero ficar mais um tempo no meu pecado. Certa vez, foi convertido. A graça de Deus o alcançou. E ele se tornou uma grande figura na história da igreja. E por trás de tudo isso, tem o testemunho da sua mãe, que diariamente orava, que ia até os líderes da igreja e pedia oração por seu filho, que não se cansava e não cessava de orar e chorar diante de Deus por seu filho. Persista em oração. Qual é a luta que você está enfrentando? Qual o problema que você está enfrentando? Não desista, persista. Não ache que Deus não te escuta, não ache que Deus está fechando as portas. Persista em oração. Persista em oração e clame com ousadia, pela fé, se prostre aos pés da cruz e continue a orar e persistir, porque o nosso Senhor Jesus, quando nós, pela fé, buscamos a Ele, nos prostramos diante dEle e persistimos aos pés dEle, Ele nos cobre com sua graça. Marcos nos diz que Ele disse para essa mulher: por causa do que você falou, por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela volta para casa e ela vê a sua filha dormindo em paz, descansando, porque o demônio tinha saído.
Essa mulher se prostrou com ousadia e persistiu aos pés de Cristo e clamou por uma migalha, e ela recebeu chuvas de bênçãos. Porque o nosso Deus, quando nós com ousadia nos prostramos e clamamos, Senhor, nos dê migalhas, Ele nos dá bênçãos sem medidas. Nós pedimos migalhas e Ele nos cobre da sua graça. Nós reconhecemos que somos como cães e pedimos apenas resto, migalhas. Ele nos deu o próprio Filho. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu paz com Ele. Ele nos purificou de todo o pecado. Ele nos deu acesso ao trono dele, sem restrição, sem bloqueio, sem impedimento. Ele nos deu o próprio Espírito que habita em nosso coração e nos consola, nos fortalece, nos santifica, nos sustenta. Ele nos deu Ele mesmo. Nós pedimos migalhas. Deus nos deu a si mesmo. Você tem noção, cristão, de que pela fé em Cristo, o que Deus te dá é muito mais do que bênçãos. É o próprio Deus. Pela fé, você pede por migalhas e o que Ele te dá é a declaração mais bonita que existe. Eu sou o seu Deus. Você é meu povo. Vem aqui. More comigo. Tenha vida em mim. E na eternidade, quando tudo se fizer novo, você tem lugar diante dele, face a face com Cristo. Quando nós, pela fé, com ousadia, nos prostramos aos pés de Cristo, persistimos, rogando por migalhas, Ele nos cobre com sua graça. Este é o nosso Deus, incomparável, Deus rico em misericórdia, cuja graça é melhor que a vida, que derramou graça sobre graça, bênção sobre bênção, para todos nós. A fé nos faz buscar a Cristo com ousadia e persistir aos pés do Senhor, e Ele nos cobre de sua graça. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pelo lembrete de que pela fé temos ousadia para estar em tua presença e podemos nos prostrar diante de ti, mesmo sendo indignos e não merecedores. Ainda assim, o Senhor nos dá este acesso, este privilégio. Senhor, obrigado porque através da oração o Senhor atende os nossos pedidos e faz a sua vontade em nossas vidas, aquilo que é para a tua glória e para o nosso bem. Senhor, obrigado acima de tudo, porque quando nós rogamos por migalhas, o Senhor nos deu a si mesmo, o próprio Filho. O Senhor nos deu a vida, o perdão, a salvação, a reconciliação. Ó Senhor Deus, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela graça que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, pela comunhão que temos com o Senhor, pelas bênçãos e pelo sustento que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Obrigado por nos cobrir completamente com a tua graça. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.